Se eu te dissesse que existe uma forma de construir uma renda de R$ 2.000 por mês sem precisar trabalhar por esse dinheiro todos os dias, você acreditaria? Muita gente ouve isso e diz: "Ah, isso é só coisa de milionário. Só quem ganha muito consegue. Na minha realidade, isso nunca vai existir." Mas a verdade é que milhares de pessoas deixam de conquistar esse objetivo não porque ganham pouco, mas porque nunca fizeram as contas e não têm um plano. E é exatamente isso que eu quero te mostrar hoje. Nesse vídeo, então, você vai entender quanto precisa investir, como acelerar esse processo, quais os erros que podem atrasar você do seu objetivo e por que a maioria das pessoas trabalham por décadas e ainda assim vivem sempre dependentes do próximo salário. Então já se inscreve no canal e deixe o seu like, porque esse vídeo pode ser um dos mais importantes para o seu futuro financeiro. Quando eu pergunto para alguém, você quer ficar milionário? Muitas vezes a resposta é claro, mas aí então eu pergunto, por quê? E a maioria das pessoas trava, porque na verdade, a maioria das pessoas ela não quer 1 milhão na conta. O número em si ele não muda nada. O que elas querem é a liberdade, poder viajar sem culpa, poder dar uma escola melhor para os seus filhos. Ela quer dormir tranquila, sabendo que o imprevisto financeiro não vai atrapalhar suas finanças. Essa pessoa ela quer passar mais tempo com a família, ela quer poder diminuir o ritmo de trabalho no futuro, quer trabalhar porque gosta e não porque ela é obrigada. E é exatamente aí que entra a renda passiva. Porque renda passiva é receber dinheiro mesmo que você não esteja trabalhando naquele momento. É o patrimônio trabalhando por você. Existe uma crença muito perigosa, né? Que muitas pessoas pensam que primeiro precisam enriquecer para depois investir. Mas na prática é bem ao contrário, né? Porque a pessoa ela precisa criar o hábito de investir para construir patrimônio ao longo do tempo. Porque quem espera sobrar muito dinheiro para começar, passa anos adiando o primeiro aporte. E aí quando percebe, acaba perdendo um dos ativos mais valiosos que existem, o tempo. E talvez você esteja pensando, mas 2 mil por mês nem é tanto. Será? Agora imagine você recebendo R$ 2.000 todos os meses sem depender do seu chefe, do seu trabalho, do seu salário ou das horas que trabalhou. Pensa só, esse dinheiro ele pode pagar o supermercado, o condomínio, parte do aluguel, a escola dos seus filhos ou simplesmente permitir que você trabalhe menos. Agora imagina isso acontecendo enquanto você ainda continua trabalhando normalmente. Percebe como a sensação de segurança ela muda completamente? E aí muita gente pergunta, né, quanto é preciso acumular para ter essa renda passiva? E aqui entra um detalhe muito importante. Não existe um número mágico. Tudo depende do tipo do investimento, do cenário econômico em que a gente está e da estratégia que você vai utilizar. Por isso, ninguém pode prometer um rendimento fixo para sempre. Mas para facilitar o entendimento de vocês, vamos imaginar um cenário educativo onde esse patrimônio ele consegue gerar R$ 2.000 por mês de forma sustentável. Então, nesse caso, a gente está falando de um patrimônio considerável que foi construído ao longo dos anos com disciplina e reinvestimento. E quando as pessoas enxergam esse valor, muitas pessoas desistem. Só que elas se esquecem de fazer a pergunta certa. Não é como eu consigo esse patrimônio amanhã. A pergunta certa deve ser como eu faço para começar a construir isso hoje. Pois é, né, Matheus? Existe uma frase que ela destrói muitos sonhos. Quando sobrar, eu invisto. Só que o dinheiro, ele encontra o destino. Então sempre vai aparecer uma promoção, um jantar, uma assinatura, uma parcela, uma viagem. E o investimento, ele fica sempre para depois. Porém, quem constrói patrimônio faz ao contrário disso. Recebe, investe primeiro e depois organiza o restante do orçamento. E aí, como acelerar esse processo, então? Então, se você quer atingir essa renda passiva de R$ 2.000 por mês em menos tempo, existem alguns caminhos. E a primeira delas é aumentar a sua capacidade de aporte. Isso pode acontecer, então, por meio de uma promoção, uma renda extra ou de um negócio próprio. E o segundo método é não aumentar o padrão de vida sempre que você ganhar mais. Porque muita gente recebe um aumento e aí já troca de carro, aumenta a despesa e cria novos gastos. E aí no final continua sem investir. E o terceiro então é reinvestir os rendimentos ao longo da sua jornada. Porque esse efeito ele é muito poderoso porque tu passa a ganhar não apenas o aporte, mas e sim o aporte mais o rendimento. E isso faz com que você multiplique o seu capital ao longo do tempo. Agora vamos sair da teoria então e vamos colocar esse objetivo em prática. Eu vou compartilhar a tela do Note para a gente fazer essa simulação junto com vocês. Pronto, acessamos aqui.
Vamos fazer a conta, então, de qual seria o montante necessário para gerar essa renda passiva de R$ 2.000 por mês. Supondo que teríamos uma rentabilidade de 0,8% ao mês, que é uma taxa bem razoável no cenário brasileiro, então colocamos esses valores aqui na HP. Então a gente vai pegar a renda, né, que seria o que a gente espera, que é R$ 2.000 por mês de renda passiva, e a gente vai dividir pela taxa. Então é 0,008, que daí eu não vou usar o percentual aqui. Então a gente vai dividir e vai encontrar o montante de R$ 250 mil. Então nós precisamos acumular R$ 250 mil em 10 anos para conseguir a nossa renda passiva de R$ 2.000 por mês. E a pergunta então passa a ser agora, como chegar a esses R$ 250 mil em 10 anos? Então, considerando um cenário de planejamento com uma rentabilidade de 0,8% ao mês, a gente continua com a mesma taxa, e um prazo então de 120 meses, vamos fazer a conta aqui. Então, nós temos 120 meses, a uma taxa de 0,8 ao mês. A gente já colocou, então, 10 anos, 120 meses, né? Como a gente está trazendo a taxa ao mês aqui também. E o nosso objetivo é ter R$ 250 mil lá no futuro. E aí a gente vai entender, então, qual é o valor do nosso aporte, quanto a gente precisa aportar todos os meses para alcançar esses R$ 250 mil. E aí a gente vai descobrir que a gente precisa investir cerca de R$ 1.248 por mês de forma consistente para conseguir alcançar esses R$ 250 mil. E aqui vem uma verdade que pouca gente gosta de ouvir, tá? Para a maioria das pessoas, esse dinheiro não vai simplesmente sobrar do salário atual. É muito provável que esses 1.248, durante esse período, você precise aumentar sua capacidade de gerar renda. Talvez seja necessário fazer hora extra, talvez trabalhar em alguns finais de semana, aceitar alguns projetos de freelancer, se você sabe fazer algo específico, vender algum serviço, ou até empreender paralelamente, né? Literalmente você precisa criar uma renda extra. Em outras palavras, você precisará passar por um desconforto temporário para conquistar uma liberdade permanente. Então pensa comigo, vale a pena se dedicar um pouco mais pelos próximos 10 anos para construir um patrimônio que poucas pessoas conseguem alcançar? E tem um detalhe muito interessante. Com um patrimônio capaz de gerar aproximadamente R$ 2.000 por mês de renda passiva, você poderia receber um valor superior ao benefício pago pelo INSS, que hoje, trazendo nos dias atuais, ele está em torno de R$ 1.621 por mês. E a maioria das vezes você precisa contribuir 40 anos para conseguir se aposentar. E aqui você fez em 10 anos, pessoal. Então a diferença é que no caso, além da renda mensal que você vai ter, né, que é R$ 2.000 por mês, então a gente já está vendo que você vai ter uma renda maior em menos tempo, você continua com o seu patrimônio. Então os 250 mil, eles continuam seu. Então vão continuar rendendo, se você deixar ali, pode ser utilizado pela sua família ou até mesmo em algum novo projeto que você tiver. Então agora vamos pensar em um cenário um pouco diferente. Então vamos supor que você não queira usar essa renda daqui a 10 anos. Então você teria essa renda de 2.000 por mês daqui a 10 anos, por esse acúmulo que você fez durante os 120 meses, né, de 1.248, mas sim você quer deixar lá, como um complemento para sua aposentadoria. Então você trabalhou duro durante uma década, tá? Fez os aportes necessários para construir o patrimônio de 250 mil, porém, em vez de utilizar os aproximadamente R$ 2.000 por mês, que ele vai poder te gerar, você decide reinvestir esse dinheiro e deixar o patrimônio crescer para a sua aposentadoria. Então vai ser um complemento. E daí você vai ver que é nesse momento que os juros compostos começam a mostrar toda a sua força. Agora então eu quero que você veja o que acontece quando esse patrimônio continua investido por mais 25 anos, sem novos aportes, apenas deixando o dinheiro trabalhar para você. Então vamos fazer essa simulação com vocês. Então a gente já entendeu o quanto a gente precisa guardar, R$ 1.248, a gente precisa investir todo mês durante 10 anos para ter a renda passiva de R$ 2.000. Entendido isso? Porém, você já alcançou a renda, então. E agora você quer deixar esses aportes de 2.000, em vez de você retirar ele, você reinveste ele e você vai deixar para sua aposentadoria. Supondo que para você se aposentar, você precisa ainda de 25 anos. Então você guardou 10,
Hoje uma contribuição normal é 40, então a gente está supondo que vamos contribuir 35. Mas, ponto importante, você vai contribuir apenas 10 anos. Os próximos 25 vão ser o próprio patrimônio que vai estar suprindo esse investimento, ok? Vamos fazer a conta, então. Então, você vai ter um montante de 250 mil que você acumulou, né? A mesma taxa, 0,8 ao mês. E aí você, então, vai ter 300 meses, que são 25 anos. Presta atenção no valor que você teria para o complemento da sua aposentadoria. Olha só, pessoal, R$ 2.729.603. Será que esse dinheiro faz diferença para você? Você consegue perceber a diferença? Em vez de você parar nos 250, você permite que o próprio tempo e os juros compostos multipliquem o seu patrimônio. E aí você vai conseguir construir uma aposentadoria muito mais sólida, com muito mais liberdade financeira. Percebe como isso muda completamente a perspectiva? Então o objetivo não é trabalhar mais e para sempre. O objetivo é aceitar um esforço maior por um período limitado para construir um patrimônio que trabalha por você lá no futuro. E aí você vai trocar anos de sacrifício consistente por décadas de liberdade, segurança e tranquilidade financeira. Então, era basicamente para você entender que além de construir uma renda passiva, você pode se aposentar muito melhor, pessoal. Agora eu vou sair novamente então da tela. Então, pessoal, voltando, essa simulação é para fazer você entender que qualquer pessoa pode, primeiro, construir uma renda passiva. E eu não estou dizendo que é fácil, você vai ter que se esforçar, a gente sabe que R$ 1.250 quase é um bom valor, sim. Porém, a gente sabe que existem muitas ferramentas hoje para conseguir esse dinheiro. Então, pensa só, você é um rapaz lá ali de 30, 25 anos, você vai se esforçar durante 10 anos, dentro de 10 anos você já vai poder ter uma renda passiva de R$ 2.000. E agora vamos supor, como na simulação, que você não queira essa renda, mas você não investe mais do seu dinheiro, do seu esforço, deixa só a própria rentabilidade, os 2.000 de renda passiva reinvestidos, e você vai ter uma aposentadoria enorme. Então, qualquer pessoa pode chegar lá. Vai ter que se esforçar? Com certeza. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, isso é fato. Mas a gente quer mostrar para vocês que é possível também. E muito mais do que o número, né, Léo? Fazer as pessoas pararem por um momento e pensarem o que todo esse número, o que todo esse patrimônio me gera, né? Isso aí. Não é simplesmente a possibilidade de tu largar o teu emprego. É tu poder escolher se tu quer ir trabalhar ou não. É sobre liberdade. É sobre uma maior tranquilidade, né, Matheus? Segurança para a família. Então, o interessante é você colocar objetivos. A gente está trazendo um objetivo que a gente criou no macro para apresentar para você e você conseguir entender que é possível. Mas se o seu objetivo seja eu quero 3.000 de renda passiva, ou eu quero me aposentar com tanto, ou eu quero daqui 20 anos, você tem que criar o seu objetivo. A gente está trazendo isso para mostrar para você que tudo é possível quando a gente coloca como meta, como objetivo. Porque daí o que vai acontecer? Você vai começar a ir atrás. Você vai fazer uma renda extra, você vai saber o valor que você precisa da renda extra. Aí vira uma engrenagem que você não sai mais dela, porque daí toda compra que você for fazer, você vai pensar no seu objetivo. Toda renda que você for fazer, você vai estar pensando nesse objetivo, porque você colocou ele e você está visualizando ele lá na frente. Por isso que criar metas e objetivos faz com que as coisas aconteçam, porque você corre atrás. É bem isso, né, Léo? Então, imagina você acordar sabendo que todas as suas despesas já estão sendo pagas pelos seus investimentos. Imagine você poder recusar um emprego ruim ou deixar de lado um cliente que só te dá dor de cabeça porque tu não depende desesperadamente por aquele dinheiro. Imagine você reduzir horas de trabalho sem precisar fazer renda extra todo final de semana para poder passar mais tempo com a sua família, com seus amigos, com quem realmente importa para a tua vida. Talvez você consiga fazer realmente aquela viagem que você sempre sonhou, porque agora a tua vida financeira está organizada. Talvez agora você consiga ficar mais perto dos seus filhos, almoçar mais com os seus pais nos finais de semana, ou simplesmente aproveitar um domingo tranquilo com todos eles, sem ficar pensando nas contas que vão vencer na segunda-feira. Quem sabe você usa esse dinheiro para dar de entrada na casa própria. Ou você pode usar para dar de presente
para alguém que você ama, sem medo de faltar dinheiro ou dormir pensando com aquela ansiedade que qualquer imprevisto financeiro que aconteça vai destruir tudo aquilo que você construiu. E tem mais, você passa a conversar sobre investimento, sobre planejamento financeiro de uma forma muito mais leve, mais consciente, com conhecimento, não com aquele medo ou vergonha que você tinha antes. Você começa então a enxergar oportunidades que antes pareciam distantes. Então, no fundo, esses R$2.000 por mês não é só o dinheiro, é a opção, é a tranquilidade, é a segurança que você vai ter. É o tempo que você vai ter. Porque quando você constrói patrimônio, você começa a fazer o dinheiro trabalhar por você e você deixa de ficar sempre correndo atrás dele. E é por isso que vale a pena fazer esse esforço nos próximos anos. Não para ostentar, não para ficar rico, mas para construir uma vida na qual você tem mais controle sobre o teu futuro, para que você tenha mais tranquilidade de aproveitar os momentos realmente importantes para você e a liberdade, então, de escolher o caminho que você deseja seguir. Se você chegou até aqui, então, eu quero que lembre de uma coisa muito importante. Construir R$2.000 por mês de renda passiva não acontece do dia para a noite. Mas também não é um sonho reservado apenas para milionários. É o resultado de anos fazendo escolhas inteligentes, organizando as finanças, investindo com consistência e deixando o tempo trabalhar ao seu favor. E quanto antes você começar, menor tende a ser o seu esforço. E agora eu quero saber de você. Se pudesse escolher uma renda passiva mensal para viver com tranquilidade, qual seria? Deixa aqui nos comentários. E se esse vídeo fez sentido para você, não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixe sua curtida. Isso ajuda muito a que o YouTube continue entregando nossos conteúdos até você, além de compartilhar com também quem gostaria de estar assistindo esse conteúdo. E se hoje você ainda não consegue fazer dinheiro sobrar para investir, saiba que existe um caminho. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.